Another breath, been chasing dreams, but I never slept. Tá dançando. This would be some mind, seeking a find I can sleep when I die, wanna taste Lindona. the pie. Tatuagem é pecado ou não é pecado? Então, galera, na verdade, lamentavelmente, eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente não gosto de falar. Sabe por quê? A galera normalmente quando me vê com tatuagem e assim por diante, a primeira coisa que eles perguntam pra mim é: Pastor, é pecado ter tatuagem ou não? Você fez tatuagem antes de se converter ou não? E eu, cara, fico extremamente preocupado com a igreja quando ele faz esse tipo de pergunta. Nós estamos diante de realidades brutais, assuntos tais que a igreja deveria estar muito mais preocupada. Mas os crentes estão preocupados se pode ou não pode fazer tatuagem, e isso me preocupa. E é exatamente por esse motivo que eu nunca gravei um vídeo falando sobre tatuagem. E eu espero que também seja o único, exclusivo e último vídeo que eu vou falar sobre tatuagem, porque eu particularmente acho diminuir a Bíblia, o Evangelho, ficar conversando sobre coisas tão fúteis e banais como, por exemplo, a tatuagem. Quando as pessoas vão defender a sua posição de pensar que tatuagem é pecado, o que normalmente elas fazem é usar um texto que está lá em Levítico, dizendo: Ó, a Bíblia diz pra não marcar o corpo. essas pessoas, elas usam esse texto de maneira ignorante, porque a Bíblia, nesse texto, não está falando sobre tatuagem, mas ela está falando sobre culto a deuses pagãos. A Bíblia fala: não marqueis os corpos pelos mortos. Isso era uma forma de cultuação a deuses pagãos. Naquele contexto, não era nem escritas e desenhos que eram feitos, mas eram mutilações corpóreas que eram feitas com cintas e objetos de metais que marcavam os corpos das pessoas como forma de culto a deuses pagãos. E é isso que a Bíblia está reprovando naquele contexto. Ah, pastor, mas a lei de Deus, ela não foi abolida. Sim, eu sei que a lei de Deus não foi abolida. Jesus ele fala de maneira muito clara lá no Sermão do Monte que enquanto houver céu e terra, a lei de Deus não sumirá nem a menor letra dela. Portanto, a lei não foi abolida. A questão é que a lei ela é edificada e construída em três aspectos que você precisa compreender. O primeiro aspecto é a lei governamental. Deus era governador do povo, ou seja, ele era rei do povo. Então, muita lei que existe lá em Levítico são leis governamentais, que não se tratam de vontades de Deus, não se trata de padrões morais de Deus, mas se tratam do governo de Deus sobre uma nação. Como, por exemplo, Deus dá uma lei de saneamento, dizendo: Quando vocês fizerem fezes, pegam as fezes, colocam uma sacolinha e levam pra fora do acampamento. está lá na lei de Levítico. E a pergunta que eu faço pra você é: você junta cocô na sacola e leva pra fora da sua casa? Pelo amor de Deus, não faça isso. A gente tem saneamento básico, glória a Deus. Segunda coisa, existe a lei ritualística. Essa era uma lei estabelecida por conta do tempo. Deus estabeleceu uma série de rituais como essa adoração deveria ser feita. Nós não podemos pegar a lei governamental de Deus e nem a lei ritualística de Deus aplicar hoje e dizer que isso é lei de Deus, porque não é. O que sobrevive a tudo isso é aquilo que nós chamamos de lei moral de Deus. Como, por exemplo, o tão conhecido 10 mandamentos, onde Deus estabelece seu padrão moral, o que nós devemos guardar e fazer, porque isso diz respeito à moralidade de Deus. Quando a Bíblia fala sobre marcas no corpo, ela não está falando sobre lei moral, ela está falando sobre lei ritualística. Outro texto que algumas pessoas usam de maneira equivocada é o texto que elas usam para falar que Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo está falando ali não é propriamente sobre o nosso corpo, mas sobre a realidade do Espírito Santo habitar em nós. E mesmo que se ele estivesse falando sobre o nosso corpo, se nós aplicarmos, enfim, o mau uso do nosso corpo, o uso de tatuagem, nós também aplicaríamos isso a brincos, a pintura de cabelo e a tantas outras coisas que são alterações corpóreas. Se você, pai, não gosta que teu filho tenha tatuagem, não tem problema algum. Meu pai não gostava que eu tivesse tatuagem, não me permitiu fazer tatuagem até certa altura do campeonato e eu obedeci ele. Mas só não use de desonestidade bíblica para tentar condenar uma coisa que teu filho sabe que não é pecado. Espero que ele saiba depois desse vídeo. Pastor, você fez tatuagem antes ou depois de se converter? Eu fiz tatuagem
tatuagem depois da minha conversão, porque eu morria de medo de fazer alguma coisa que eu me arrependesse. Então eu era bem capaz de fazer um gnomo, fazer um cogumelo. Então somente quando eu me converti é que eu decidi então fazer uma tatuagem. E aí eu fiz uma primeira tatuagem que foi na barriga Jesus Cristo, e foi até uma forma de aliança com ele. Pastor, quantas tatuagens você tem? Na verdade eu não sei quantas tatuagens eu tenho. O que eu vou falar pra você é mais ou menos quais são elas e o significado delas. Eu tenho esse braço fechado aqui, e nesse braço aqui tem o leão da tribo de Judá sentado no trono, e o juízo final acontecendo aqui, enfim, no braço, enfim, catástrofes acontecendo, apontando para o juízo final. Aqui na minha mão, eu tenho AC, antes de Cristo, e trevas. Aqui, DC, depois de Cristo, e luz. Onda dura, o justo viverá pela fé. Não é uma árvore de Natal, ok? Aqui, ó, eu tenho um cajado, e atrás desse cajado uma ovelha. E essa ovelha tem alagador, essa ovelha representa eu, a mim, e esse cajado representa o pastoreio de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um maori maori é um tipo de arte, ok? Com uma cruz aqui na frente, atrás um cálice e um ramo de trigo. Na barriga eu tenho escrito Jesus Cristo, no pescoço eu tenho escrito o Alfa e o Ômega, Jesus é o Alfa, o início, e o Ômega, o fim. Nas minhas costas eu tenho escrito crucificado, e eu acho que é só. Essas são as minhas tatuagens. O que eu quero falar pra você, mano, é o seguinte. Pastor, pastorinho, pastorzinho, pastor do Senhor. Para de se preocupar com coisas superficiais. O mundo tem problemas reais, as pessoas estão passando fome, existem crises morais profundas na nossa nação, famílias estão sendo destruídas por questões tão devastadoras que estão em alta nos nossos dias. Paizinhos queridos. Se vocês não gostam de tatuagem, ok, eu respeito. Se atente ao teu filho para coisas realmente relevantes e que vão ter impacto na história dele. E tatuagem não é uma dessas coisas. Obviamente que seja muito zeloso. Por exemplo, eu acho muito pertinente você, pai, dizer a seu filho para ele fazer tatuagem depois dos 18 anos. E se você definitivamente não gosta, então você fala pra ele, faça tatuagem quando você casar. Agora não fique lançando sobre condenação sobre teu filho por questões tão ínfimas e pequenas. Existem assuntos mais importantes para você destacar com seu filho e prestar atenção na vida dele para dizer não a ele. E por fim, igreja querida, discípulos de Jesus, ovelhas de Cristo, vamos nos preocupar com aquilo que nós fomos chamados para nos preocupar. Enquanto tem milhares de pessoas indo para o inferno, você está preocupado com tatuagem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você, enfim, curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe com teus amigos, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para todo mundo, porque é a última vez que eu vou falar de tatuagem no nome de Jesus. Coloque aqui nos comentários, enfim, assuntos pelos quais você acha legal a gente conversar nos próximos vlogs. Vamos transformar o Brasil, porque foi para isso que nós fomos chamados.